Ligados, plugados, conectados, estamos começando mais um programa Conjunto Nerd. Eu sou Marcelo Gonzaga e hoje nós vamos falar sobre um jogo que eu adoro, o RPG de mesa. Se não conhece o RPG de mesa, então fica aqui, aperte seu cinto, porque vamos decolar. Roda a vinheta. RPG de mesa, para você que quer começar de uma outra forma, vou deixar linkado aqui no card e na descrição do vídeo um vídeo que nós falamos sobre os livros jogos, muito bacana, muito legal, e eu acho um jeito bacana de quem não conhece nada de RPG começar por lá. Então vai lá, dá uma olhada no vídeo e segue lá. RPG, para muita gente sempre foi um nome bem complicado. Muita gente ligava o RPG a coisas satânicas, rituais malucos, mas não é nada disso. RPG é a sigla para Role Play Game e seria mais ou menos um jogo de interpretação. Basicamente você se reúne com seus amigos e você assume a pele de um personagem, né? O RPG é um jogo muito bacana, responsável aí por muitos de nós, nerds, a começar a ter uma interação com outras pessoas, deixando de ser introspectivo, né? Deixando a gente um pouco mais falante. Então é por isso que muitas pessoas ainda hoje têm muita paixão, muito amor pelo RPG, porque somos gratos por esse jogo, pelas nossas primeiras experiências sociais, podemos dizer assim. E a partir disso você vai desenvolvendo na história, né, interpretando o seu personagem, mas isso tudo na segurança do nosso lar. Claro, segurança acima de tudo. E só para dar um contexto histórico para vocês, né? O RPG surgiu em 1974, criado por Gary Gygax e Dave Amazon. E o jogo que eles criaram foi o Dungeons & Dragons. Ele é derivado de jogos de tabuleiro chamado War Games, onde você tinha exércitos lutando ali. Mais ou menos assim como um jogo de xadrez misturado com um jogo de War. Então de repente esses dois caras queriam fazer uma coisa diferente. Então eles fizeram mais ou menos assim. Ó, é o meu campeão contra o seu campeão, beleza? Então, tá tranquilo, vamos nessa. A partir dessa ideia inicial, eles fizeram uma pequena descrição dos seus personagens e depois eles foram desenvolvendo a ideia. E o resto é história, né? Tá, mas o que eu preciso para jogar RPG? Para você jogar RPG é muito simples, você precisa de um livro de RPG, que é a base, né, o sistema de RPG, mas isso eu falo daqui a pouquinho, de lápis, borracha, amigos, né? Se você não tiver amigos, aí fica um pouco complicado. Mas pelo menos precisam 3 pessoas no mínimo para jogar uma partida bacana de RPG. Ah, e claro, dados de RPG. Para muitas pessoas é um pouco estranho os dados que nós usamos no RPG. Os dados de RPG para algumas pessoas podem ser um pouco diferentes. As pessoas estão acostumadas com dados de 6 lados, que a gente joga ali o jogo da vida, o Monopoly, né? Mas nós temos outros tipos de dados. E lógico, sempre tem aquela bosta, aquela piadinha. Ei, irmão, tem dado em casa? Infelizmente é uma piadinha recorrente. Ou quando te zoam porque você está usando o dado D4. Ah, também tem essa, né? O dado de 4. Você tem 2 tipos de jogadores no RPG. Você tem o mestre e você tem o player. O mestre, ele é aquele cara que ele vai desenvolver a história baseada no sistema e ele vai conduzir os jogadores por aquele mundo. Enquanto a proposta, o player vai jogar na história que o mestre criou. Mas uma coisa bem importante para a galera saber é que existem tipos de mestre e existem tipos de jogadores. Eu vou listar aqui 3 tipos de mestre e 3 tipos de jogadores só para a galera ter uma noção e até para a galera mais saudosista saber aí que tipo de mestre ou que tipo de jogador você é. Existe o mestre contador de história. Esse cara é o meu tipo de mestre preferido. O contador de história é aquele tipo de mestre que a história é o principal foco dele. Então ele vai fazer milhões de descrições da história. Ele vai descrever ali aquela pedra, aquela taverna, aquela cerveja deliciosa. É onde particularmente eu acho que eu me encaixo melhor como mestre. E na minha opinião a história é sempre mais importante. Existe um mestre-diretor. Esse cara, ele é complicado. Porque basicamente ele traça uma linha na sua história. Você vai do ponto A até o ponto B. E se o jogador ele resolver ir para um ponto C,
ele vai fazer de tudo para que ele siga aquele roteiro da história dele. Existem muitos mestres assim? Existe um pouquinho. Mas esse não é o pior tipo de mestre. Existe um tipo de mestre chamado Evil Master. O Evil Master é aquele tipo de mestre que ele está disposto e preparado a ferrar com a vida do jogador. Ele vai fazer de tudo para matar o seu personagem, para puxar o seu tapete e para deixar o seu jogo um inferno. Existem momentos que todo mestre ele assume a figura do Evil Master, mas existem mestres que assumem para a vida esta persona. Agora vamos aos tipos de jogadores. O jogador combeiro, ele gosta de fazer combos. Ele vai pegar a ficha do personagem e ele vai tentar fazer o máximo de combinações possíveis para ele ficar mais forte, mais rápido, poder soltar uma magia mais fácil. Então esse cara ele vive à base de combos. É um pouco complicado o jogador assumir essa postura porque ele acaba se preocupando mais com uma questão técnica do jogo do que se divertir com a aventura. Então é um pouco complicado esse tipo de jogador. É chato pra caramba. Existe um jogador trapaceiro. O jogador trapaceiro, nossa, conheço um monte. O trapaceiro, ele acaba usando informações que o seu personagem, por exemplo, não está presente naquela hora, mas como é falado na roda do jogo, ele acaba ouvindo aquilo ali e reproduzindo ali para dentro do personagem dele. Ou uma coisa que o mestre e outro jogador acabam falando, uma situação fora de jogo, ele acaba absorvendo aquela informação e se utilizando para o seu benefício. O trapaceiro talvez seja o pior para jogar. Mas também existe o jogador mendigo. O mendigo é complicado demais. O mendigo ele começa a te incomodar antes do jogo começar, porque ele começa a te pedir ponto, começa a te pedir algumas vantagens, né? Acho que junto com o trapaceiro é o pior tipo de jogador. E óbvio, existem diversos tipos de jogadores, existem diversos tipos de mestre. Se vocês quiserem, eu trago isso num outro vídeo e até exemplificando de uma maneira melhor. E para você jogar uma partida de RPG, você precisa se adequar a um sistema de jogo. Existem diversos tipos de sistema. Eu já dei o exemplo aqui do D&D, né? E talvez seja o sistema mais popular do mundo. Ele é basicamente um jogo de aventura medieval fantástica. Para você visualizar melhor, o Senhor dos Anéis, né? Não tem coisa melhor para você imaginar. É mais ou menos dentro daquele universo, é inspirado na verdade. Você vai encontrar dentro do D&D dragões, elfos, anões, trolls, existe uma infinidade de criaturas maravilhosas, onde você pode até escolher, quem sabe ser um elfo, quem sabe ser um anão, é bacana. O meu jogo de RPG favorito, que eu vou indicar para vocês, é o Vampire a Máscara. Eu joguei pra caramba ali pela minha adolescência, de vez em quando a gente ainda acaba jogando. E é o meu jogo favorito, como o próprio título diz, ele é um jogo de vampiro, mas você pode encontrar outros seres fantásticos, lobisomens, fadas, magos, múmia, um monte de coisa. E o universo dele é ambientalizado, né, nas trevas, na noite, um cenário bem gótico e bem bacana. Existe um outro jogo bastante popular, é o GURPS. O GURPS você pode jogar diversos tipos de jogos. Não só os medievais, não só os monstros, mas também os futuristas, os medievais realistas, super-herói, uma infinidade de cenários que você pode encontrar dentro do GURPS. Existem diversos suplementos onde você vai se encaixar ali. O GURPS é maneiro para quem está começando, apesar de muita gente reclamar das regras ali, mas ele é um RPG bem bacana. E como eu falei, o RPG ele foi muito importante na minha formação, porque foi aonde ali eu deixei de ser um pouco mais introspectivo, fiquei um pouco mais falante, fiz novos amigos ali com aquela galera de jogar RPG, alguns eu tenho contato ainda hoje, e é muito bacana ver que a galera cresceu e de vez em quando a gente continua jogando, né? Uns com grupos diferentes, outros em grupos de WhatsApp ali, mas a galera continua amando ali o RPG. Se você não conhece, procura aí conhecer, porque ele é muito, muito bacana.
Chegamos ao fim de mais um programa Eu Construo Nerd. Se você gostou desse vídeo aqui, já deixa o seu like aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque isso é importante pra caramba, né? A gente quer crescer. Então se inscreve aqui no canal. Comente aqui embaixo qual é o seu RPG favorito. Se você não sabe nada de RPG, comenta aqui embaixo, faz uma pergunta que de repente eu consigo te ajudar. Compartilhe também esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, no Facebook. Compartilhe esse vídeo porque esse vídeo tem que chegar a bastante gente. Falando no Facebook, redes sociais, lembrando a vocês que nós estamos no Facebook e no Instagram. facebook.com/eucostonerd e o nosso Instagram, @eucostonerd42. Sempre conteúdo legal, bacana e batuta, o conteúdo mais elegante da internet. Ai, que delícia! E vamos ficar por aqui. Lembre-se sempre, o nerd de hoje é o milionário de amanhã. Vida longa e próspera e que a força continue com todos vocês. Até o próximo vídeo. Até mais. Vou fazer um registro aqui. Renato, Raoni, Gladstone, Derek, Guilherme que está gravando. Precisamos terminar a aventura. Eu tinha um personagem sensacional, que ele era latino, tinha um nome maravilhoso, era Sidney Magal. Ele era top, não era? Não era? Pô, é sensacional, cara. Aí, você é um tipo de jogador mendigo, cara. Todo final de Duvido, final de campanha, Marcelo, me dá um ponto. Não. Me dá um ponto aí. Claro que não. Eu só queria aquilo que era menos direito. Eu salvei todo mundo, pô. É lógico. É óbvio que eu tenho que ter as coisas. Cara de pau, me chama de mendigo, me lembrar no vídeo.